Olá meus caros, aqui é o Corvo. É a primeira vez que abordo a banda Júpiter no canal, e como de costume preciso fazer algumas pequenas introduções históricas antes de ir ao assunto, no caso o DVD Zeus Tour Finale. Eu já mencionei a Júpiter previamente quando avaliei o material solo do guitarrista Hisaki, mas acredito ter sido insuficiente para deixar claro como a banda surgiu e ao que ela se propõe. Portanto, vamos a isso. A Júpiter nasceu como fruto de uma saturação musical, desgaste. E sim, eu não vou mascarar nada na minha fala e fingir que não havia problemas entre os membros. No fim de 2012, a banda Versailles comunicou que entraria em hiato e que seus membros estariam livres para buscar outras aspirações musicais. O que vemos na prática é que o vocalista Camijo embarcou na carreira solo, e todos os demais membros permaneceram juntos. O que eles fizeram foi apenas arranjar um novo vocalista, mudar de nome e continuar tocando como grupo. Os japoneses, de modo em geral, são pessoas muito discretas e não lavam sua roupa suja em público. É muito raro quando algum escândalo vira capa de jornal e isso se estende para pequenos conflitos e picuinhas. Mas o mundo real, a ação das pessoas e o que elas realmente fazem, nos diz muito sobre elas. É sempre mais assertivo observar as posturas e atitudes das pessoas do que engolir acriticamente o que elas dizem. Falar, qualquer um fala o que quiser, acreditando nas próprias palavras ou não. Mas o que as pessoas fazem é o que realmente revela suas motivações. O fato da Versailles, um quinteto, ter permanecido junto enquanto seu vocalista foi sozinho fazer carreira solo, deixa muito claro para mim quem era o criador de caso entre eles, a estrelinha e o arquiteto desse papo de hiato para trabalhar com outras aspirações musicais. Quem de fato estava enfrentando dificuldades relacionais. Se a banda fosse uma panela de pressão, ela teria implodido, se fragmentado ainda mais, ou cada um teria seguido seu próprio caminho. Por um lado, não há como negar que a sonoridade da Júpiter é muito diferente da Versailles, e que o papo de entrar em hiato para trabalhar diferentes abordagens também faz sentido para os membros da banda, e não apenas para Camijo. Mas na medida em que 4 pessoas querem trabalhar com esta abordagem, e apenas uma não quer, e isso leva ao hiato de uma banda, para mim é bastante evidente quem foi a pessoa inflexível da história. Camijo nunca foi fã de música pesada, ao contrário de Hisaki e Tero. Por trás do visual delicado, eles são guitarristas que amam a agressividade rítmica, tanto quanto a adorável melodia dos seus solos. São metralhadoras de riffs. Desde os anos da Hisaki Grace Project, eles tocam pesado, embora tivessem também algumas composições mais singelas. Mas, de certo modo, os dois nunca abriam mão de compor músicas agressivas, na cara, que expandissem seu espectro musical ao invés de deixá-lo estereotipado e com apenas uma característica. No EP Lyrical Sympathy e no álbum Noble, que foram os primeiros álbuns da Versailles, eu percebo um misto entre esta singeleza e agressividade. Havia espaço para ambos os universos, e é exatamente por isso que considero serem estes os melhores trabalhos da banda. Após o Noble, embora ainda tecnicamente relevante, a Versailles cada vez mais passou a abdicar do peso e dos graves nas composições, tornando as músicas mais acessíveis para o público de massa. Muita pluma de cisne e pouco couro reptiliano. Entendem? A Versailles começou a se tornar lentamente a banda de Camijo, do ponto de vista musical, o que é uma sandice sem tamanho, pelo fato de não ser o vocalista o principal compositor da mesma. Esta pessoa sempre foi Hisaki, é ele quem escreve as músicas. Pelo menos a maioria delas. De qualquer maneira, eu penso que os membros teriam continuado juntos se a resposta do ponto de vista comercial estivesse sendo boa, coisa que não estava. Em 2012, a cena Visual Kei começava a perder força novamente, depois de um ressurgimento nos anos 2000. Na minha avaliação, a cena Visual Kei foi realmente forte nos anos 90,
em virtude de uma banda e pessoa em particular. Esta banda era o X Japan e o seu guitarrista, Hide. Quando a X Japan encerrou as atividades e Hide tragicamente faleceu pouco tempo depois, penso que o Visual Kei morreu com eles. E me refiro, no caso, apenas ao Visual Kei da cena musical, pois existia outros segmentos dele culturalmente espalhados pelo Japão. Na cena musical, o que acompanhamos nos anos 2000 não é uma continuidade do que o X Japan fazia em termos estéticos, mas apenas uma repetição ou exacerbação. Quando o interesse do público retornou, sua força motriz era mais nostálgica do que propriamente criativa. E, sendo assim, a popularidade do Visual Kei, no campo musical pelo menos, já nasceu com um prazo de validade neste revival que acompanhamos nos anos 2000. A Versalhes foi uma banda muito grande e popular da cena. Eles costumavam a encher as maiores e mais populares casas de show do Japão e eram convidados a tocar na Europa com bastante frequência. Chegaram até mesmo a vir para a América do Sul, fazendo shows no Brasil e na Argentina. Quais bandas japonesas podem dizer que já conseguiram algo assim? Muito poucas. Mas fato é que, após a explosão dela, houve um declínio massivo de popularidade no Japão. E obviamente isto começou a impactar a parte financeira. A Versalhes deixou de lotar os grandes centros e isto também limou a necessidade de continuar escrevendo músicas com o direcionamento que Kamijo desejava. O que vemos o vocalista fazer, após a dissolução da banda, é seguir um direcionamento não igual, até porque ele não contaria com a virtuosidade de Hisaki Tero, mas ainda assim semelhante em termos de gênero musical. Enquanto isso, os demais embarcavam neste novo projeto, chamado Júpiter, com músicas mais objetivas e pesadas. A Júpiter deixa o aspecto sinfônico e progressivo de lado e opta por escrever músicas com uma estrutura mais voltada ao hard rock, mas suficientemente pesadas para serem caracterizadas como heavy metal. A estrutura é simples, mas a virtuosidade de Hisaki Tero mantém tais composições tecnicamente desafiadoras. Portanto, não se engane achando que a Júpiter é uma banda mais acessível. Não é. Basta pegar a guitarra aí e ver por si mesmos como não é tarefa fácil tocar essas músicas. Enfim. O que muda de fato, além das músicas estarem novamente mais metálicas, com a brutalidade da era Hisaki Grace Project e dos primeiros lançamentos da Versalhes, é que as composições são bem diretas e estruturalmente simples. A maioria delas é feita nos moldes mais tradicionais do hard rock e do heavy metal. Dito isso, em cada álbum da Júpiter ainda encontramos uma composição longa, o grande épico do trabalho. Vocês podem notar isso no álbum Classical Element, na própria faixa título, algo que se repete no segundo, com a música The Story of Genesis, e no terceiro, com Zeus. Tem sido uma tendência até aqui. A música título do álbum é sempre o grande épico do trabalho, onde Hisaki e Tero desfilam e exibem, como de costume, todo o seu gabarito. Já as demais faixas tendem a ser mais diretas, pesadas e raramente lentas, embora a melodia continue perpassando por todas elas. Afinal, melodia e Hisaki são coisas indissociáveis. Tero sempre foi mais entusiasta do heavy metal, mais hardcore do que Hisaki, e, com a Júpiter, ele passou a ter mais liberdade para contribuir musicalmente desta maneira do que estava tendo nos últimos anos da Versalhes, até entrarem no primeiro hiato. Esclarecimento feito, então fica a pergunta que não quer calar. Hisaki, Tero, Masashi e Yuki tiveram sucesso com a Júpiter nesta nova aventura musical? Musicalmente sim, financeiramente não, longe disso. E Kamijo também não teve, com a sua carreira solo, importante mencionar, o sucesso que ele esperava. Eles nunca voltaram ao pico de popularidade que tiveram na Versalhes. Na realidade, creio que a principal fonte de renda de Kamijo passou a ser sua gravadora, a Cheryl Artist Society. Desde 2012, ele passa mais tempo produzindo novas bandas do que no palco, como bem se observa. E foi ainda menos frequente em termos de lançamento
de músicas autorais do que os colegas. A Jupiter lançou vários singles, um EP e 3 álbuns de estúdio. Entretanto, a popularidade jamais retornou. Percebo que na dissolução da Versalhes, o público que ainda permanecia fiel a eles ficou ainda menor, pois acabou acontecendo um previsível racha, uma cisão e separação da fanbase. Devo lembrá-los que, antes da Versalhes existir, Hisaki e Kamijo já eram figuras proeminentes na cena visual kei. Kamijo já tinha a fama dos tempos de Lorraine, e Hisaki era conhecido e reconhecido até mesmo fora da cena visual kei, por gente que pouco se interessa pela estética deste movimento artístico, como é o meu caso por sinal. Nós, que não dávamos a mínima para os trajes e aparência, acompanhávamos Hisaki porque ele é simplesmente um monstro da guitarra, um virtuoso. O cara é um monstro tocando. Ele é muito bom para ignorar. Sendo assim, Hisaki era seguido tanto por admiradores do visual kei, quanto por fãs de rock e metal no geral, especialmente guitarristas. Quando a Versalhes foi fundada, ela surge com um rótulo de supergrupo. Era a junção de 2 expoentes fortes da cena visual kei em 2007. Isto é importante perceber. Antes mesmo da Versalhes, Hisaki e Kamijo já tinham seus próprios públicos e fanbase. A junção das duas, em uma única, foi o que de fato tornou a banda interessante e viável financeiramente, muito mais atrativa para o mercado. Com o hiato da Versalhes, a antiga fanbase de Kamijo voltou a segui-lo, e com Hisaki aconteceu o mesmo. Ao contrário do que muitas pessoas imaginam, aqueles que gostam de Hisaki não necessariamente apreciam Kamijo, e vice-versa. É claro que muitos apreciadores da Versalhes continuaram seguindo ambos, mas não estamos falando aqui da esmagadora maioria. Ou seja, com o visual kei ficando novamente impopular e com a fragmentação da base de fãs, os membros da Versalhes passaram a tocar cada vez mais em lugares menores, que foram diminuindo progressivamente até chegarmos ao que verão aqui, com o Zeus Tour Finale. Uma casa de show minúscula que podemos encontrar em cidades interioranas, com não mais de 100 pessoas na plateia. Considerando o grande público de outrora, confesso ser um pouco deprimente assistir Hisaki e Tero em locais tão pequenos, pois o show que acompanhamos e escutamos, como sempre, é repleto de virtuosidade, feito por músicos de primeiro nível, instrumentalmente muito habilidosos. Porém, também confesso que, da perspectiva da plateia, talvez seja este o melhor momento para assistir Hisaki e Tero ao vivo. Se eu pudesse escolher entre a época áurea da Versalhes e agora, para ir a um show, eu não teria a menor dúvida de escolher assistir os guitarristas hoje. Afinal, eu os aprecio pela habilidade de ambos. E numa casa tão pequena, eu vou ouvi-los melhor e também vou vê-los melhor. O que estão fazendo nos instrumentos. Sem falar que o preço do ingresso deve estar muito mais acessível também. Os shows se tornaram íntimos, o som está completamente em cima da plateia, e para aqueles que verdadeiramente gostam de música e instrumentação, e não apenas de roupas extravagantes, não há melhor momento para assistir esses caras. Sendo bem franco, afirmo que embora Masashi e Yuki não estejam mais na Jupiter, penso que musicalmente eles também atingiram o melhor nível com o álbum Zeus, Legends Never Die. Houve mudanças drásticas na formação, 3 em uma tacada só, mas na minha avaliação elas foram mais do que adequadas para o tipo de música que a Jupiter se propõe a fazer. Antes de falar um pouco sobre isso, não posso deixar de mencionar o agora ex-vocalista Zen. A saída dele foi mais impactante, para melhor, do que as saídas de Masashi e Yuki da banda. Os dois declararam deixar a Jupiter para focar na Versalhes, o que é papo furado. A Versalhes se reuniu em 2015, fez mais um álbum, alguns shows, lançou coletânea e regravações e parou de novo. E continua assim desde então. Em breve lançarão mais um álbum, mas é fato que há alguns anos eles estão no ostracismo. Sendo assim, a justificativa de Masashi e Yuki para deixar a Jupiter só engana trouxa. Penso que eles simplesmente desanimaram, em virtude da banda não ter atingido o sucesso esperado.
Para o lugar deles, os postos de baterista e baixista inicialmente ficaram vagos e sendo ocupados por músicos contratados, até que Hisaki decidiu tornar o até então desconhecido Daisuke um membro permanente. Ele é bom, não deve nada a Yuki, e aliás é um baterista bem mais pesado do que ele, que serve melhor aos propósitos da Júpiter. Já para o lugar de Masashi, até hoje não foi eleito um substituto. Como Hisaki toca ele mesmo o baixo na gravação dos álbuns, o que a banda precisa realmente é de um baixista para os shows ao vivo. Hisaki tem contratado alguns nos últimos anos, alguns baixistas, mas aparentemente está muito satisfeito com os serviços de Shoyu, ex-baterista da banda Crossvein, que encerrou as atividades em 2019. Desde então, Shoyu já trabalhou com Hisaki no DVD solo Crimson Rose, auxiliou em algumas faixas dos álbuns instrumentais dele e agora pode ser visto aqui, tocando com a Júpiter ao vivo. Há alguns anos ele acompanha Hisaki em tudo o que faz e não estranharia se Shoyu ficasse de vez com a Júpiter em projetos futuros. Ele é um baixista muito bom, técnico e sólido. A confiança que Hisaki tem nele não é gratuita. Mas falemos um pouco de Zin, o ex-vocalista da Júpiter. Recaiu sobre ele, como era de se esperar, a maior parte da crítica que a banda recebeu. E, é claro, a implicância veio da fanbase da Versalhes, que é mais puxa-saco do Kamijo. O estilo vocal de Zin é completamente diferente de Kamijo. Sua abordagem visa mais os vocais sujos, e quando ele canta de forma limpa, seu canto é suave, mas sem tantas nuances. Vou mandar algo na lata para todos os ouvintes, sem ficar em cima do muro. Doa quem doer. Os dois vocalistas, Kamijo e Zin, são muito fracos ou médios no máximo. Muitos atacaram Zin por ele não soar como Kamijo, mas se os mesmos acham que o vocalista da Versalhes é um poço de técnica e erudição, vocês estão completamente desconectados da realidade. A avaliação de vocês está sendo passional e não racional. É compreensível que os fãs de Kamijo tenham admiração por ele, mas vamos ser francos. Tal admiração é mais pelo personagem e pela estética do que por suas qualidades vocais. Kamijo cantando é muito limitado, e o fato dele ser um velho fumante pouco ajudou na sua condição física, com o passar dos anos. E bem, por que eu estou fazendo este apontamento? Pelo simples fato de deixar claro que meu desagrado com Zin não é e nem nunca foi por causa de Kamijo. É apenas porque ele é fraco mesmo, assim como Kamijo também é fraco. E penso que Zin não estava no nível adequado para músicos como Hisaki e Tero. Kamijo nunca esteve também no nível deles, embora Versalhes, sem ele seja completamente impossível de se imaginar, assim como seria sem o Hisaki. Ficou tradicional e, portanto, indissolúvel, impossível funcionar sem eles. Mesmo não gostando de Kamijo como vocalista, eu jamais gostaria de ouvir material novo da Versalhes sem ele. É a fusão entre ambos que faz a engrenagem funcionar. Ah, Corvo, por que você aceitou a Júpiter então? Ela é a Versalhes sem o Kamijo. Este é o ponto, aquilo que eu estou tentando deixar claro. A Júpiter não é a Versalhes sem o Kamijo, tanto esteticamente como musicalmente. Ela nunca pretendeu ser. Ao contrário, a Júpiter é um grito de liberdade, um respiro no meio das imposições artísticas e musicais da Versalhes. Mas enfim, sobre vocal, que isto fique claro. O problema com Zin, na minha avaliação, se deve ao fato dele não se encaixar adequadamente com o estilo musical que Hisaki e Tero queriam implementar na Júpiter. Kamijo nunca conseguiria cantar essas músicas, mas Zin também não foi a melhor pessoa para fazê-lo. Zin tem um canto sujo, o Fry, até consistente. Mas é justamente no canto limpo onde ele é muito limitado, sem falar que ele demonstra extrema dificuldade com o vibrato. Além disso, o timbre dele é bem suave e ótimo para estilos mais acessíveis do rock, mas creio que ele não seja ideal para músicas tão altas e graves.
Hisaki e Teru precisavam de um vocalista de metal para o trabalho, e finalmente acertaram recrutando Kuzi para gravar Zeus, Legends Never Die. Ele sim é o cara para o estilo musical da banda, e vocês poderão ver e ouvir isso neste DVD, que pode ser assistido no próprio canal deles no YouTube, caso queiram. Kuzi já é um sujeito experiente na cena da música pesada japonesa. Ele iniciou suas atividades em 2003 com uma banda chamada Screaming Symphony, mas apenas começou a ganhar notoriedade em 2011, ao trabalhar com o guitarrista Norifumi Shima, na tradicional banda de metal neoclássico Concertomon. Foram 4 álbuns com Norifumi, algo raro de acontecer na Concertomon, que é tão carreira solo de Norifumi como a Rising Force é do Yngwie Malmsteen, sua principal influência. Kuzi também trabalhou brevemente com o guitarrista Takayoshi Omura, agora reconhecido pelo envolvimento com Marty Friedman e por ser membro da Kami Band, os instrumentistas da Baby Metal. Hisaki é quem tem a palavra final no que diz respeito a recrutamento, e dessa vez ele não trocou o certo pelo duvidoso. Mirou em um cara que já tinha muita experiência com gêneros mais pesados e o convenceu a se unir a eles. O resultado vocês podem verificar muito bem no álbum Zeus, Legends Never Die, e neste show ao vivo aqui, da Zeus Tour, que ilustra a turnê de divulgação do álbum. Kuzi se encaixa como uma luva na sonoridade dos guitarristas. Seu timbre vocal é mais grave e, embora ele não seja hábil com vocais sujos, eles sequer são muito necessários também, pois sua voz tem um aspecto cavernoso interessante quando ele canta mais agressivamente. Em termos de agudos, Kuzi atinge notas consideravelmente altas, as mantém com facilidade e tem bom controle do vibrato, coisas que Zin tinha uma enorme dificuldade para fazer. Nesse sentido, ele foi, sem sombra de dúvida, um incremento à banda. Neste show curto, com pouco menos de 1 hora, vocês acompanharão a Júpiter basicamente tocando os principais destaques do álbum Zeus. A única exceção é o hit Blast, do álbum The History of Genesis. E aqui reside o meu ponto de desagrado. Zeus é um álbum muito forte, e eu compreendo perfeitamente que Hisaki e Teru querem apresentar seu novo vocalista, valorizá-lo. O fato do vídeo ser curto para os padrões de um show normal também não ajuda a dar uma sentença definitiva. Mas espero honestamente que a banda não finja que os 2 álbuns com Zin não aconteceram. Foram muitas as ocasiões onde, com o advento de uma nova formação, bandas passaram a ignorar o catálogo prévio, fingir que ele não existiu. Principalmente quando este não era tão extenso como é o caso aqui. Não sei dizer ao certo se é isto que a banda pretende, eu imagino que não. Mas de qualquer forma fica este alerta. É de Hisaki e Teru que estamos falando, e estes caras são muito talentosos. Raramente suas composições deixam a desejar, e com a Júpiter não é diferente. Músicas como Classical Element, The History of Genesis, Innovation, Blast, Darkness, Rhythmus, Allegory Cave, Symmetry Breaking, Blessing of the Future e as instrumentais Church Candle e Beat in the Sky, só para mencionar algumas, precisam sempre de valorização, ser consideradas ao montar um setlist de respeito. São ótimas composições, que inclusive não devem nada aos bons momentos da Versailles. Embora eu tenha gostado da performance em Zeus Tour Finale, e acredite que a banda finalmente achou seu ponto de equilíbrio musical em todos os departamentos, penso que aquilo que está sendo feito com maior qualidade no presente não é motivo para apagar os acertos do passado. Uma mudança de rota ou direção só é assertiva onde realmente se faz necessária. Para todos aqueles que gostam da virtuosidade de Hisaki e Teru, músicas como Classical Element e The History of Genesis sempre serão requisitadas. É aguardar e esperar que os 2 guitarristas não joguem essas composições no limbo, como fizeram com Ritual e Philosopher, clássicos da Hisaki Grace Project. No mais, é isso que eu tinha para comentar. Zeus Tour Finale é um show curto, excessivamente concentrado nas primeiras composições com Kuzi.
Mas como o material é de bom nível, o show também acabou sendo. Serviu muito bem para apresentar as qualidades vocais dele, que canta essas músicas ao vivo tranquilamente, sem precisar fazer o menor esforço. Embora Júpiter seja impopular no Japão, os convites para tocar no continente europeu nunca pararam de chegar, e lá o setlist sem dúvida deve ter sido mais abrangente. Espero que futuramente tenhamos mais possibilidades de ouvir Cozy abordando as músicas antigas. Afinal, isso também deve servir como referência na avaliação que fazemos dele. A princípio, ele demonstra ser mais do que capaz para o trabalho e transmite muita segurança. E creio que isso se manterá. Um abraço a todos e saudações Corvides.